Então vamos lá, mais uma terça juntos aqui, graças a Deus, graças a todos aqui pelo empenho de estarmos juntos mais uma vez, aos mentores de cada um que também participam conosco desse encontro, certamente, ao nosso querido Frei Abílio, idealizador desse grupo de estudos, e a todos aqueles companheiros do plano extrafísico que se fazem presentes aqui conosco também, e em especial gratidão, permissão e bênção de nosso Mestre Jesus, para que possamos obter o melhor aprendizado possível desse nosso encontro de hoje. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Então, vamos juntos aqui nos colocar em sintonia, usando a referência que Jesus nos passou sobre como nos conectarmos com o nosso Criador, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, antes da gente começar, peraí que tem mais gente chegando aqui. Olá, Claudinha, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo na santa paz. Boa Então, aula para nós, meus queridos. Que vamos Deus que vamos. abençoe a todos. Eu não sei se vocês conhecem uma figura que tem viralizado muito na internet, tem participado de vários podcasts aí, desses mais focados na espiritualidade, né? Que ele usa o pseudônimo de Jean Val Allen, mas é o codinome do Rogério, um cara muito culto, muito erudito e que tem assim um conhecimento enciclopédico sobre mitos antigos e uma visão muito personificada dos conceitos que produziram as religiões que remanescem hoje, inclusive toda a corrente judaico-cristã. Eu estou colocando aqui um link, né, que é um trecho, um corte de um podcast dele no... Eu esqueço sempre o nome desse rapaz que é quem faz a apresentação desse podcast, onde ele faz algumas revelações interessantes aqui, revelações, eu diria, com uma certa reserva, que a gente não pode simplesmente aceitar como válido nada que não possa ser comprovado, mas que, de certa forma, nos traz uma visão, assim, no mínimo, muito interessante sobre tudo aquilo que aprendemos e que tomamos como absolutamente verdadeiro nas tradições religiosas, né? Em especial a nossa corrente judaico-cristã, Boa e que, noite. de certa forma, fazem a gente pensar um bocado. Boa noite, Rosana. Boa noite, Odair. Bem-vindos. Estamos aqui só batendo papo, jogando conversa fora, antes da gente começar a aula propriamente dita. E para quem gosta de se aprofundar e tem espírito forte, não vai se assustar e nem ficar depressivo ou decepcionado, porque realmente traz uma visão tanto quanto antagônica de tudo aquilo que nos foi incutido ao longo dos milênios, né? E que faz parte do nosso arquétipo, da nossa consciência individual e coletiva, mas que é, de certa forma, profundamente questionada e desmistificada sobre elementos-chave dessa nossa cosmogonia religiosa judaico-cristã, em especial aquele a quem chamamos de Deus, o Criador, Javé ou Jeová, na linguagem de alguns, né? E que mudam totalmente o nosso conceito, ou pelo menos apresentam uma visão muito diferente daquela que traduzimos como a nossa crença mais profunda nos dias de hoje.
Repito, isso não deve ser assistido e considerado como verdade absoluta. O próprio Rogério, esse Jean-Val Elan, ele afirma que nada daquilo que ele diz pode ser provado, que ele mesmo questiona, ele nunca se coloca como dono da verdade, ele tem uma certa humildade, eu diria, de reconhecer que muita coisa que ele enuncia ainda carece de comprovação, ele é só um canalizador, ele se refere a tudo aquilo que ele ouve e interage com os seres do plano extrafísico. Ele chama de fofocas do plano espiritual. Então, é algo que a gente tem que, quando se interessa, procurar refletir com atenção, mas não se deixar levar sem uma avaliação prévia. Até o nosso conceito daquele que chamamos de mestre, Jesus de Nazaré, que tem um outro nome na cosmogonia mais antiga, de Sofia, que não é um nome individual, é um atributo, um título, e que é um dos representantes dessa entidade chamada Javé, ou Yavé, e que tem aí uma série de informações que vêm de livros muito mais antigos, em especial do que sobrou dos textos daquele que já foi considerado um dos profetas mais importantes do passado, Enoque, e que contradiz tudo aquilo que o cristianismo, ou melhor, o catolicismo, colocou como verdades absolutas, inclusive nesse recorte aqui que ele faz, nesse vídeo que eu coloquei no link, ele questiona profundamente isso tudo. Olá, Mel, boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, está tudo bem? Desculpa o atraso. Forma alguma, tá junto. Vamos que vamos, já fizemos nossa abertura aqui. Estávamos só jogando conversa fora. Eu postei um link aqui de um corte de um podcast do Jean-Val Elan, que é um codinome do Rogério, que é um erudito, um estudioso de mitos antigos e que tem uma visão um tanto peculiar de todas as mitologias que deram origem às religiões judaico-cristãs e as que as antecederam. Ou seja, ele remonta a períodos históricos aí de 100 mil anos aproximadamente e vai avançando no tempo até Abraão, e sobre Javé, o conceito de Javé, quem era Javé segundo essa cosmogonia, as asneiras que ele fez, os problemas todos que foram causados por ele ter, de certa forma, criado uma distopia e que muita gente, na época, não compreendeu muito bem, e que, quando Jerônimo, que foi incumbido pelo Papa Adão, o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, foi incumbido de elaborar aquilo que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada, omitiu e descartou uma série de livros, né, uma série de textos, tanto do Antigo Testamento quanto dos Evangelhos, ou seja, pós-Jesus, e que mais tarde, em 1945, no Egito, e depois em 1947, em Qumran, foram considerados os evangelhos apócrifos, e que a igreja omitiu durante muito tempo, que só recentemente tem vindo a público. Assim como os dois remanescentes dos 366 livros de Enoque, só dois sobraram, os outros foram todos queimados, mas nesses dois... Boa noite, Zara. Tá terrível. Ah, sempre. Aqui, ó. Fala, menina. Zara. Oi, oi. Oi, pessoal. A Mira está quietinha aqui, dormindo confortavelmente. Bom, gente, isso aí é só uma digressão, uma curiosidade. Eu acho que a gente sempre deve procurar informação,
conhecimento, com muito critério, sem aceitar como verdadeiro absolutamente nada que não passe pelo crivo da nossa consciência, da nossa racionalidade, mas principalmente sem perder de vista que o nosso objetivo aqui não é apenas obter conhecimento, mas praticar concretamente no nosso dia a dia, nas nossas oportunidades de expressão, a única lição que nos é efetivamente cobrada no estágio evolutivo que nos encontramos, que é a lição do amor, de aprendermos a vibrar, emanar e permitir que se processe através de nós essa energia que conhecemos muito superficialmente como amor. Tá? Esse é o nosso principal objetivo. Todo o resto é apenas um adendo e uma forma. Boa noite, Beth. Tudo bem? Beth chegando aí. Bom, vamos lá. Hoje, graças a Deus, minha voz está bem melhor do que a semana passada. Apesar de estar ontem o dia inteiro também lidando com verniz, mas foi bem mais suave. Então, está dando para falar bem melhor hoje. Nós vamos começar, então, o capítulo 14º do Alma da Medicina, que tem como título, muito interessante, o papel da música na terapia da alma. Musicoterapia. Eu acho um tema muito legal, muito interessante, que vale a pena a gente se aprofundar, porque a música faz parte da nossa vida, né? Ela é uma expressão artística, mas muito além disso, uma fonte de energia vibratória que pode tanto nos conduzir para uma elevação, para uma melhor compreensão e sintonia com a vida, como pode também baixar a nossa vibração e nos colocar em sintonia com elementos muito densos, muito pesados. Depende daquilo que a gente considera como agradável e que nos permitimos ouvir. Porque a gente acaba, muitas vezes, de forma impensada, absorvendo muito lixo, tanto pelos olhos quanto pelos ouvidos, sem nos darmos conta do quanto isso se reflete nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e, em resumo, nas nossas vibrações. Sem mais delongas, vamos lá ao texto do nosso querido Yosef, do meu xará, enquanto a Mônica está chegando aqui. Boa noite, Mônica. Estamos começando a leitura aqui do 14º capítulo. Música é algo que sempre fez parte da história da humanidade. A vida é música, harmonia, vibração. Até os mundos na imensidão do cosmos, na trajetória que descrevem pelo universo, em constante entrechoque com as partículas cósmicas e as energias emanadas das estrelas, emitem vibrações e sons perceptíveis somente às almas superiores que trabalham entre mundos, em suas tarefas de mais amplas proporções. Aliás, um pequeno lembrete aqui, uma das leis universais é a lei da vibração. E a vibração se refere também às vibrações sonoras, ou seja, a harmonia ou desarmonia dos sons que provocam transformações no nosso estado emocional, mental e até psicossocial. Quando um planeta, ainda em descompasso com o fluxo do progresso e da harmonia, descreve sua marcha pelo espaço, ele emite uma música melancólica, algo que soa como um clamor, que se alastra em redor, deixando um rastro de energias e notas musicais perfeitamente perceptíveis às mentes adestradas de certas inteligências e consciências siderais. Quando seus habitantes encampam guerras, as notas dessa sinfonia parecem repercutir nas mentes envolvidas, ou seja, evoluídas, certa tristeza e, ao mesmo tempo, a dor que perpassa aquela humanidade em sofrimento. Na época em que se aproxima o fluxo transmigratório de cada mundo, a sinfonia ouvida assemelha-se aos altos e baixos
de uma composição erudita, refletindo as mudanças que ocorrem com aquela humanidade planetária. Me lembrei agora, eu acho que poucos aqui devem conhecer, a obra completa de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Alguém leu o livro que foi compilado pelo filho dele, o Christopher Tolkien, depois da morte do J.R.R., que se chama O Silmarillion, e que descreve toda a cosmogonia que dá base à obra do Tolkien. No primeiro capítulo desse livro, que tem o título de Ainulin Dale, na linguagem élfica, criada pelo próprio Tolkien, e que evoca Eru Ilúvatar, que era o criador do universo, convocando os seus primeiros filhos, aqueles que primeiro foram criados, que são chamados no livro de Ainur, e propõe a eles um tema musical, para que cada um, com suas habilidades únicas, o desenvolvesse, impondo nele todo o seu sentimento, todo o seu conhecimento. E uma harmonia maravilhosa ecoa no vazio, que até então existia, não havia nada criado, e essa harmonia foi repentinamente quebrada por um dos Ainur, que se chamava Melkor, e que impõe, ele era muito egoísta, muito poderoso, um dos mais hábeis entre esses filhos de Ilúvatar, e que criou uma dissonância. Ilúvatar, ainda na descrição, sorri, e quando todos se calaram diante dessa distonia, ele propõe um segundo tema ainda mais grandioso. E todos elevam e produzem uma harmonia ainda muito mais intensa, muito mais vibrante do que a anterior. Quando ela estava atingindo o auge, novamente Melkor intervém e impõe uma distonia que leva todos a perderem totalmente a concentração e novamente o silêncio se faz. Aí Ilúvatar se ergue e, já com ar severo, propõe um terceiro tema que encampava essas distonias provocadas por Melkor numa harmonia infinitamente mais poderosa. E depois, quando ela se conclui, ele apresenta no espaço, onde não existia nada, uma projeção onde todas essas vibrações produzidas pelos Ainur se transformavam em matéria densa e ali estava sendo criado Ea, ou seja, o que existe, a Terra. É muito interessante esse primeiro capítulo do Silmarillion. Vale a pena para quem gosta de literatura, principalmente para quem conhece um pouco da obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, se aprofundar. Na verdade, a música das esferas deriva quase absolutamente da matéria mental concentrada em torno dos mundos, isso é, das correntes de pensamento, superiores ou não, as quais se juntam à vibração do próprio mundo, de onde ela é originária, né? A contraparte física, tanto quanto a energética, embora conceitos como matéria e energia não sejam absolutos, pulsam em consonância com as mentes ali albergadas durante os milênios de evolução. Essas emanações formam uma sequência de ondas que fazem o fluido cósmico movimentar-se pelo espaço em torno de cada globo, dando origem a sons, cadências e músicas, melodias e concertos. Presta atenção nesses conceitos que ele coloca aqui, que eles são muito interessantes, mas muito mesmo. E explicam muita coisa se a gente se aprofundar e começar a fazer uma correlação com o que conhecemos do mundo físico. Na Terra, todos os seres vivos emitem sons e vibrações, que se transformam em ritmo e harmonia, em música de louvor e gratidão ou de tons melancólicos. Vegetais, animais e os próprios minerais emitem sons. Para serem percebidos pelos seres humanos, exigiriam instrumentos apropriados ou
sensibilidade que ainda não faz parte da natureza puramente material. Seriam necessários sentidos mais apurados, que no futuro ganharão amplo desenvolvimento nos habitantes da Terra, de sorte a viverem em plena harmonia com o meio onde transitam e evoluem. Quem se lembra aqui do filme Avatar, há de fazer uma lembrança breve nos sons emitidos pelas baleias, que tinham outro nome na época, né? Eram monstros marinhos, mas de uma sensibilidade imensa e que se comunicavam de alguma forma com os humanos, com alguns humanos, ou habitantes, né, daquele planeta, e a própria natureza, que eles chamavam de Ewa, também emitia sons e vibrações que são mostradas ali pelo diretor de uma forma muito linda, né? No reino vegetal, por exemplo, a planta não apenas se ressente, como emite um tipo de vibração quando é maltratada. Origina uma música melancólica em torno de si, perfeitamente audível pelos espíritos da natureza, normalmente os elementais, os quais dela se aproximam na tentativa de aliviar aquilo que meus irmãos chamam de dor, e que, no âmbito vegetal, é resposta da pura sensibilidade de suas contrapartes física e etérica. Mel, por favor, desliga teu áudio. Está dando ressonância aqui. Mel? Oi. Pronto, fechei. Desculpa, Mel, desativei teu som que estava dando interferência aqui, tá? No âmbito vegetal, é resposta da pura sensibilidade de suas contrapartes física e etérica. Por outro lado, quando ocorre a poda de um elemento desse reino, uma sensibilidade e uma inteligência instintiva entram em ação e fazem com que a planta emita uma vibração numa determinada nota musical, harmônica, igualmente percebida pelos seres da natureza e pelos elementais. Além disso, todos os vegetais podem ter seu crescimento e sua composição química influenciados pela música e por outras vibrações. Em suma, o reino vegetal conta com diversos mecanismos diferentes dos existentes no sistema nervoso humano, através dos quais são transmitidos estímulos vibracionais capazes de alterar, influenciar e estimular o desenvolvimento dos seres que ali estagiam. Eu me lembrei agora de uma plantação aqui, acho que não sei se é interior de Minas ou de São Paulo, que produz, acho que um café, café, e que a proprietária daquela plantação, ela coloca caixas de som com música clássica no meio da plantação, e já foi comprovado, inclusive por técnicos da Embrapa, e estudos muito sérios, que as plantas que são submetidas a essa vibração da música adquirem características incrivelmente mais efetivas, produzem melhores frutos. Você lembra disso, Mel? Diga aí. Tem, inclusive, estudos com o mesmo efeito sobre animais, então, de vacas leiteiras também com são essa chamadas mesma vacas experiência. felizes, né? Exatamente. São aquelas propriedades familiares que não são grandes indústrias e que... Mas é sempre música clássica e de preferência, como que eu vou dizer? Pode ser redundante, né? Mas para quem não tem conhecimento específico, sempre são músicas instrumentais, muitos instrumentos, e as vibrações, elas interferem diretamente na qualidade do produto final. Sim. Na E profecia existem telefina... também... Desculpa, fala.
E existem também experiências com plantas, né, em estufas dentro de uma sala fechada, submetidas a música clássica e também música de rock metal pesado. Uhum. E que dão um efeito diretamente opostos na planta. Exatamente. Ou seja, o que ele está colocando aqui, hoje já vem sendo estudado cientificamente e comprovado. A relação da harmonia, da música, das vibrações sonoras promovem mudanças significativas até mesmo nos vegetais e nos mamíferos inferiores, como no caso o gado, né? Que eu me lembro disso, eu vi um documentário, acho que no Globo Rural ou algo parecido, onde nessa propriedade não se criam animais para abate, apenas para produção de leite e de uma forma minimamente agressiva, sem afastar os bezerros das vacas, reduzindo muito a produção de leite, porém dando uma qualidade, um diferencial que tornam não só esse leite, mas os subprodutos dele obtidos de uma qualidade muito superior àqueles que são produzidos de forma mais industrial. De maneira análoga, os seres humanos são intensa e sensivelmente afetados pela música. Tanto os encarnados quanto os que se encontram na erraticidade. No período entre vidas, seus sentidos são extraordinariamente sensíveis, a ponto de perceberem determinadas vibrações e frequências que, durante a encarnação, no atual estágio evolutivo, seria impossível notar. Desse modo, desde o sistema nervoso, as glândulas e a linfa, até o batimento cardíaco, passando pelos estados alterados de consciência, entre outras instâncias, podem e muitas vezes são acionados e estimulados, tornando-se largamente sensíveis à música. As notas e o compasso musical são capazes de influenciar o ser humano, bem como a frequência das ondas produzidas, seja por instrumentos, seja pelo canto e pelos demais sons produzidos pelo homem, carregados de emoção e sentimento. Quando se trata de cura ou tratamento de alguma enfermidade, tanto os sons quanto as cores estimulam a ocorrência de estados benéficos, cromoterapia no caso. Desculpem. No caso dos sons, isso ocorre quando são melodias ou ritmos que propiciem estados elevados de consciência. Há que ter o cuidado de estudar quais vibrações, quais ritmos desencadeiam esta ou aquela emoção. Corre-se o risco de prejudicar o andamento do trabalho, caso se exponha a pessoa a ser tratada a determinado tipo de música sujeita a provocar resistência ou desestímulo ao processo de cura, assim desacelerando a resposta do organismo. Quando o canto é acompanhado de um instrumento de harmonia, em ritmo mais tranquilo e doce, e também quando a pessoa sabe cantar com harmonia, a música produz um estado de espírito que favorece o tratamento de meus irmãos, na medida em que induz a mente e as células do corpo à recomposição e à reorganização. De outro lado, se a música é cantada de forma desarmônica, o contrário acontece. Ela influencia negativamente a resposta da mente aos estímulos de tratamento a que a pessoa tem sido submetida. Sob essa ótica, a música, desde que selecionada, entoada de modo harmonioso e, preferencialmente, acompanhada de um instrumento adequado ao ambiente, pode ser um instrumento excelente para produzir resultados de qualidade. Treinar o canto, cantar com harmonia, no ritmo certo e com melodia adequada ao ambiente, são aspectos que podem favorecer estados de consciência elevados. Do contrário,
A música entoada pode propiciar a melancolia e a tristeza, evocando sentimentos desnecessários ao tratamento que se pretende realizar. Saber escolher a música certa para cada tipo de tarefa é uma arte que precisa ser fomentada entre meus irmãos. Instrumentos harmônicos, de corda, por exemplo, agem diretamente sobre os chakras superiores, estimulando-os na produção de energias benéficas. Instrumentos de sopro, por sua vez, influenciam os chakras frontal e laríngeo, ajudando a regular o fluxo energético desses importantes centros de força, com repercussões sobre o duplo etérico e o sistema nervoso, ao passo que os de percussão intervêm nos chakras inferiores, especialmente no plexo solar e no esplênico. De acordo com o ritmo e a harmonia produzidos, esses podem ser auxiliares eficazes na regulagem de energias geradas, amplificadas e em transmutação através desses chakras. A união de diversos instrumentos, sempre de maneira harmoniosa, pode se converter em acessório de cura, auxílio e elevação, ou, pelo contrário, de viciação mental e emocional, conforme a natureza da música, do ritmo e da vibração emitida. Se alguém aqui já foi em alguma balada, dessas que tocam músicas, principalmente techno, né? Que é aquele famoso bate-estaca, com música eletrônica, com tons extremamente agudos, agitados, frenéticos. E em poucos minutos é possível perceber o quanto isso afeta a psicosfera do ambiente e o estado dos indivíduos e dos grupos submetidos coletivamente a esse tipo de vibração sonora. Quando se vai a um concerto de música clássica, principalmente com músicas cuja harmonia é mais doce, com alguns momentos vibrantes, também se percebe outro tipo de harmonia. Dentro da música clássica, por exemplo, uma valsa de Strauss, ou aquelas músicas extremamente militarizadas, né, que eram utilizadas inclusive pelos nazistas, elas mudam também o estado emocional e vibracional das massas a elas submetidas. Tem muitas experiências que comprovam isso, ele não está dizendo novidade nenhuma aqui. Mas é importante a gente também, com base nesse conhecimento, filtrar e prestar atenção a que tipo de música nós costumamos nos submeter no nosso dia a dia. Fala, Mel. Está sem áudio? Está sem áudio? Aí. A musicoterapia é utilizada com muita frequência no tratamento de pacientes com transtornos mentais, né? Então, lá no CAPS, por exemplo, a gente tem 3 dias na semana, por exemplo, pelo menos, para poder trabalhar com música. Né? Então, nós temos a atividade de karaokê, de coral e de dança-terapia. E a gente também tem as artes corporais, que são ginástica com música. Porque dentro da saúde mental, a gente consegue observar claramente, né, a redução de sintomas ansiosos e depressivos, né? Então, a gente usa essas oficinas para tratar depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E a gente percebe também a nítida diferença entre uma atividade de pensamento, de aprendizado, quando ela é
ou não associada com a música. Então, quando ela está associada com a música, ela estimula as funções executivas do cérebro, ajudando a reter mais memória do que numa atividade sem música. E a gente também percebe que a música também facilita a comunicação e a interação social de pacientes que têm esse tipo de dificuldade, como, por exemplo, em pacientes que estão no transtorno do espectro autista. Fobia social. Também. E transtorno de comunicação social também. Então, além do relaxamento físico, né, a gente tem o relaxamento mental, que é produzido pelas vibrações da música, né? Então, a gente sabe que, dependendo do tipo de música, ela é capaz de alterar o ritmo da respiração, da frequência cardíaca, ela pode aumentar a estima desses pacientes, a percepção do autoconhecimento, né? E também a gente observa melhoras assim na própria escuta dos pacientes, né? Eles aprendem a prestar mais atenção em detalhes, né? A gente observa, por exemplo, que não só a qualidade de vida do paciente melhora, mas também a integração dentro do serviço e dentro do grupo. Que legal. Os pacientes se tornam mais comunicativos durante uma consulta médica, por exemplo. Entendi. Uma perguntinha. Vocês estão fazendo ensaios com Happy Days também? Não, mas Só nós dois na vamos... semana... mas na semana passada a gente passou o filme. Uhum. E eles mesmos se empolgaram para cantar junto. Legal. Por iniciativa É um exemplo própria. clássico, né? Essa é uma música que, em qualquer ambiente em que ela é tocada, as pessoas quase que instintivamente, mesmo quem não gosta do gênero, acaba sendo empolgado. Assim como outros tipos de vibração sonora através das músicas também estimulam as pessoas. Como ele diz aqui, os instrumentos de percussão, surdão, bateria, todos os instrumentos de percussão usados em música popular, no samba, ou em música tribal, acabam gerando um tipo de energia que contagia grande parte daqueles que a ela são submetidos. É muito interessante a gente observar esses exemplos, né? Em festas populares ou em ambientes onde as pessoas se reúnem para curtir um determinado tipo de som, o quanto a qualidade e a harmonia do som, seja ele instrumental, seja ele vocal ou conjunto, acabam influenciando o comportamento da massa. Eu citei aqui pouco tempo atrás, eu tive na USP, foi ano passado, num show de comemoração dos 80 anos da USP, em que teve uma apresentação da Marisa Monte. Eu nunca vi a USP com tanta gente reunida como naquele dia. Parou São Paulo. Não apenas a região próxima ali à Zona Oeste, onde fica a USP, mas refletiu até a Zona Norte, Zona Leste, tamanho deslocamento de pessoas. Nunca se chegou a um consenso, mas fala-se que mais de 100 mil pessoas estiveram presentes ou tentaram chegar para assistir o show. Eu estive lá desde 1h30, 2 horas antes do início, e fiquei lá, porque não dava para sair de tanta gente, até 1 hora e pouco depois que terminou o show. Tanto eu quanto todas as pessoas que eu conheci que estiveram presentes, e a própria imprensa noticiou depois, não teve um registro de violência, de furto, de brigas,
embora tivesse gente fumando maconha lá para tudo quanto é canto, abertamente, e quem não estava fumando ficava chapado de tabela, porque estava uma nuvem pairando no ar, mas num ambiente extremamente emotivo, agradável, uma vibração bonita, todo mundo cantando, todo mundo se abraçando, até gente estranha. Agora, vai num show de funk, por exemplo, desse funk baixo nível, que tem funk muito legal também, ou desses hip hops ordinários que tocam só baixaria, só palavras chulas, e veja o padrão de comportamento daqueles que os assistem. Bom, vamos terminar esse pedacinho aqui, depois a gente continua o papo. Essas são algumas das razões pelas quais aconselhamos meus irmãos a se valerem, com maior frequência, de ritmos e harmonias musicais, do canto sonoro e agradável, como auxiliares das diversas terapias utilizadas em benefício daqueles que sofrem. Reiteramos que um estudo mais detalhado do tipo de música e da forma de empregá-la no momento apropriado será muito desejável entre meus irmãos. Como em tudo, o bom senso deve prevalecer, pois nem sempre a música que agrada a alguns é a melhor para os demais. O que está em jogo, muito mais do que o gosto pessoal, é a pertinência dessa ou daquela vibração à luz da atividade empreendida. Então, isso é uma coisa importante também. Quando se está, por exemplo, num momento de atendimento espiritual, em que as pessoas passam ou pela maca, ou por um tratamento individualizado ali, um determinado tipo de música é mais adequado do que num momento mais festivo ou quando há um tipo de tratamento mais intenso, que envolve mais determinados aspectos. Bom, estamos aqui com 42 minutos, ainda temos uns minutinhos nesse primeiro grupo. Renata, está ouvindo a gente? Oi. Bom, essa foi a primeira parte, nós vamos mudar para o segundo link a pouco, mas antes eu queria um feedback teu. O que você está achando? Como é que você está percebendo a forma como a gente interage aqui? Não, tô gostando muito, apesar de eu estar um pouquinho mais atrasada que vocês, mas cada capítulo traz um estudo diferenciado. Esse estudo faz a gente pensar que o nosso tom de voz, né, como você trata com os pacientes, você acalma o ambiente ou você também traz paz, né? O nosso Sim. tom de voz mais calmo, a forma com que você atende os assistidos. Então, tá me fazendo refletir nesse sentido, né? Então, você está entendendo agora o que eu tentei te explicar no papo breve que tivemos pelo WhatsApp, né? Sim, E sim. não há preocupação de você não ter assistido às aulas anteriores, às 10 aulas anteriores, e se sentir isolada do grupo por falta de conhecimento, porque cada capítulo vai abranger um tema diferente Sim, e dá margem para que a gente faça muitas interpretações. Bom, sim. eu não sei se você percebeu, eu mandei 2 links, né? Nós vamos Uhum, encerrar agora essa sala, uhum. tá? E vamos abrir o segundo link em seguida, tá, gente? Tá ok. Fechando aqui e abrindo o próximo. Pam, 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 pam. Eu não vi quantos estavam presentes, não prestei atenção.
Eu acho que eram 22. Tá, estamos 3 ainda. Obrigado. Temos 19 aqui, então estão faltando 3 pessoas. Bom, vou passar a bola para vocês. Temos um próximo capítulo também curtinho, que é o capítulo 15, Curando as Emoções. Ou podemos só ficar batendo papo e questionando esse anterior. O que vocês acham? Vamos para o capítulo seguinte, cabe tranquilamente na segunda parte da aula. Levanta a mãozinha aí, quem concordar. Partimos para o próximo. Ô, Zé. Oi, Oi, boa noite. boa Eu noite. fiquei pensando enquanto vocês falavam. Eu sei que existem muitas questões a esse respeito, não é quando eu fizer a fala, eu sei que não é tão simples assim, até porque você estava comentando a respeito da depressão, a melancolia, mas tem uma frase que eu acho que ela é verdadeira, eu nem sei se ela é evangélica, católica, e também para mim não importa. Quem canta, reza, ora Giovanni 2 vezes, Visconti. né? É. E Um eu dito acho que popular. isso é verdade, assim, eu, por exemplo, na minha casa eu escuto música evangélica quando eu tenho vontade, eu escuto música católica, eu escuto música dessas de meditação, que é instrumental, e eu não tenho nenhum problema com isso. É claro que, realmente, se você não está num dia bom, de repente, algum tipo de música evangélica pode deixar você um pouquinho mais melancólico. Mas, no geral, eu acho que eu estava conversando isso com a amiga do trabalho, que ela é evangélica, e engraçado que a gente está sempre falando sobre espiritualidade, né? Não sobre religião. E a gente estava falando isso essa semana, porque os dias que a coisa tá meio barra pesada, a gente coloca ou uma música de meditação ou um louvor e deixa a sala um pouco mais leve. E eu estava falando isso para ela, dessa sensação que a gente tem quando está nesse momento de música ou de oração, independente do lugar ou da religião, e você sente a energia, né? Então, eu acho que é um pouco disso, independente da religião da pessoa, lógico que a letra vai influenciar, né? Mas acho que é isso, você sente uma energia boa, uma coisa que eu tenho algumas músicas, alguns louvores, né, que nossa, me mexe assim de uma forma incrível. Eu sinto uma energia, uma conexão, assim, momentos que eu já vivi, que eu falei, meu Deus, né? E acho que a música, ela tem isso mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente deve mensurar isso e identificar qual a reação interior que a gente tem quando ouvimos um determinado tipo de música. Se ela nos coloca num estado emocional, mental, mais para cima, mais alegre, ou nos conforta, ou reforça a nossa fé, é o ideal. Quando, ao contrário, ela nos deixa mais irritadiços, mais tensos, mais agitados e ansiosos, sinal que não está trazendo um bom resultado. Nada contra, por exemplo, ouvir um som um pouco mais pesado, uma música mais, um samba bem cadenciado, ou alguns tipos de rock, por exemplo. Porém, a gente tem que se identificar e perceber qual a reação que provoca em nós em cada momento da nossa vida. E de repente, num dia que você está super animado, alegre, numa festa, tal, não sei o quê, você não vai querer ficar ouvindo um louvor. Não é muito alinhado com o momento e com o grupo. Em contrapartida, se você está sozinho, é outro papo. Boa noite, Fábio. É Fábio que está aí ou é alguém que está usando o contato do Fábio? Alô, alô? Oi, Zé, Fábio, tudo bem? Salve!
Você tá bom, meu querido? Tudo bem, e você, querido? Tudo bem, graças a Deus. Fábio é um amigo querido de muitos anos, conhecido de alguns aqui lá desde os tempos do Seara Esperança, né, Fábio? É Que verdade. também tem atividade em várias outras casas aí, no Nizarga, no Lar Celeste, e que eu convidei para participar conosco. Você está chegando na segunda metade da aula agora, mas tudo bem, o papo está aberto, a gente vai dar continuidade aqui. Que hora você começou? Começa pontualmente às 20 horas. Ah, eu estava vendo que era 9, por isso que eu entrei agora. Não, é das 8 às 9h30. Mas Ah, seja tá. bem-vindo, não tem problema nenhum, não. Obrigado, Mônica, querido. você quer fazer algum comentário, querida? Não, eu agradeço pelo convite, Zezinho. Valeu, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu anjo. Tudo bem, querida? Graças a Deus. Pega a pizza ali. Sim, eu quero fazer um comentário. Diga. Eu nunca tive essa oportunidade, mas o pessoal que faz xamanismo, né, diz que consegue fazer a subida da Kundalini, assim como o pessoal faz com a ayahuasca. Quem tem um bom xamã, vamos falar assim, né, Sim. consegue fazer essa subida da consciência, para chegar na abertura, né, da consciência com os tambores, né, do xamanismo, né? Eu nunca passei por essa experiência, mas o pessoal que é cego diz que consegue, né? Os mantras tibetanos também. E essa negócio dos mantras, eu ia comentar sobre os atabaques, né? O pessoal de Umbanda usa muito os atabaques e tal, que na realidade é uma musicalidade cadenciada, vamos falar assim, que eu acho que causa até quase que uma hipnose nas pessoas, porque fazem as pessoas pararem um pouco de pensar e se dispersar nos seus pensamentos, né? Consegue com aquela vibração dos tambores, né, dos atabaques, consegue se concentrar numa vibração mais, vamos falar assim, do momento, né, mais presente no Basal, trabalho, né, quinto e consegue, sexto chakras. consegue aterrar um pouquinho mais no trabalho que está fazendo. Então, a música é muito importante nesse sentido. Lá no Lar Seara, não sei se vocês tiveram a oportunidade, a Sueli cantava toda vez, né, antes de começar os trabalhos, a Sueli cantava tipo meia hora, 20 minutos lá, né? Uhum. E quem tem olhos de ver, via as pessoas já sendo tratadas naquele momento, com a música que a Sueli tocava lá, né? Muitas oportunidades você vê a pessoa chorar ali só com a música, né? Então, assim, a música é super importante mesmo, assim, e quase todos os rituais, né, de trabalhos têm uma música envolvida, né? É isso que eu ia falar. Com certeza. Induz a pessoa a um determinado padrão vibratório, conforme o tipo da música e o momento, a ocasião em que ela é executada. Fala, Mel. Áudio. Então, para quem se interessar, tem um livro do Ramatiz que se chama Samadhi, e que fala sobre isso, Sim. né? Fala sobre a importância da música em alguns rituais religiosos, como, por exemplo, Umbanda e Candomblé, e que evocam, através da cadência das batidas, a aproximação de determinados tipos de espírito para realizar trabalhos de materialização, trabalhos de cura, trabalhos de mediunidade de transporte. É muito interessante. Legal. Bom, vamos adentrar então nesse capítulo 15. Ele é curtinho e que, de certa forma, ele é meio complementar ao anterior. Curando as emoções. Quando se fala de tratamento e cura das enfermidades, não podemos esquecer a relação existente entre mente, corpo e emoção. O organismo pode expressar de maneira bem nítida a linguagem dos sentimentos e emoções albergados no âmago do ser. De modo não verbal, muitas emoções são expressas através da postura corporal e refletidas no corpo,
em matizes de saúde e enfermidade. A Mel conhece bem isso dentro do trabalho que ela executa. Por intermédio de uma linguagem que extravasa de maneira inconsciente, não articulada, o corpo fala daquilo que o ser não manifesta deliberadamente. Essa comunicação, muitas vezes, soa como uma nota desarmônica e dá origem a quadros alterados na saúde do indivíduo. Não há como disfarçar por muito tempo as emoções, os desgostos, as insatisfações e a infelicidade. O corpo é um instrumento perfeito que expressa com exatidão o que suas células captam da mente que as governa. Como um livro, no qual nem sempre se escreve uma história de sucesso e estímulo, o corpo decifra a alma e torna-a conhecida em seus encantos, arranjos e desarranjos, muitas vezes expressando no estado enfermiço aquilo que está em desalinho com o ambiente interno de meus irmãos. A relação mente e corpo é tão estreita que, em grande número de pessoas, a despeito de todos os recursos à disposição da recuperação da sua saúde, nada parece fazer efeito. É que as emoções emitiram a ordem às células, programando-as de tal maneira a mostrarem que as coisas não andam bem na intimidade. Sem que as emoções estejam cicatrizadas, curadas ou em estágio de tratamento, diversas tentativas de curar o corpo tornam-se inúteis ou infrutíferas. Afinal, as cirurgias e os tratamentos visam apenas aos órgãos ou às células, não à fonte tão comum de desarmonias, que é mais interna, profunda. Aquela pessoa que, tal remédio não adianta nada para mim. Eu não vou fazer esse tratamento porque não vai funcionar. Eu não quero passar por tal cirurgia ou com tal tipo de tratamento. Ela está decretando que o seu corpo vai obedecer. Pode ser o tratamento mais eficaz do mundo para 95% das pessoas com casos idênticos. No caso dela, não vai funcionar. Como exemplo, tomemos a pessoa que guarda mágoas e traz situações emocionais mal resolvidas ou entroncamentos emocionais profundamente arraigados e complexos. Ela apresenta a tendência a não conseguir se livrar de enfermidades e sanar as mazelas do corpo. Nem mesmo os espíritos o logram fazer, uma vez que conserva situações íntimas que precisam ser debeladas com a máxima urgência. O psiquismo do ser humano atua de maneira inconfundível e intensamente sobre as células do corpo somático. São as emoções o grande canal através do qual a mente se manifesta no corpo, em estados de saúde e enfermidade. Se analisarmos a saúde de maneira integral, ela pode ser definida como um estado biopsico-socioespiritual, enquadrando a mente e as emoções, além das energias sutis, como fatores que a definem. Quando se fala em curar, em empreender alguma terapia qualquer, seja de caráter físico ou espiritual, o significado da cura vai muito mais além do que meramente sanar o corpo, erradicar determinados sintomas ou agentes patogênicos. Como se sabe, o homem é o resultado dos sentimentos, emoções e pensamentos que alimenta, atualmente como no pretérito. Curar o corpo, portanto, não é o objetivo principal de um procedimento espiritual. Se o foco for a saúde integral, é preciso ir muito mais adiante. Há muita gente que já fez diversos tipos de tratamento e a enfermidade persistente regressa por outras vias e em outro formato. Muitos já se submeteram a tratamentos espirituais, cirurgias mediúnicas, contudo, não alcançaram a cura. Esquecem-se, tanto enfermos quanto muitos trabalhadores que servem em nome do bem comum, de que a cura deve ser mais profunda e a cirurgia verdadeira é a da alma. Uma mente enferma, com emoções enfermas, não pode
favorecer uma cura permanente e, às vezes, nem sequer superficial. O homem é o resultado daquilo que pensa e sente. Sob esse aspecto, a doença que acomete meus irmãos pode muito bem ser definida como desequilíbrio, mas não somente o existente nas células de determinado órgão físico, mas da totalidade do ser humano. Há muito mais conexões entre saúde e emoção do que meus irmãos têm reconhecido. Curar-se, enfrentar as emoções e atitudes que desencadearam a enfermidade. Caso não seja possível intervir e curar uma pessoa de determinada enfermidade, sem que seja solucionado ou enfrentado o processo emocional que a desencadeou, tal enfermidade retornaria sob nova vestimenta. Não há como escapar. O homem é fruto daquilo que sente, pensa e faz. Isso é um fato que hoje, inclusive, a neurociência tem se debruçado muito e já de muitos anos a essa parte, o entendimento de conceitos como a inteligência emocional, que foi amplamente divulgada a partir de 95 com o livro do Daniel Goleman, né, com o mesmo nome, Inteligência Emocional. Os estudos mais recentes, dos últimos 10 anos em especial, através do desenvolvimento da tecnologia de imagens de um cérebro operacional, ou seja, funcionando, de uma pessoa viva, submetida a experiências emocionais, como os conjuntos ou cachos de neurônios reagem a determinados tipos de estímulo. Tudo isso tem trazido grande contribuição aos cientistas, aos médicos, e, em grande parte por isso, muitos médicos, na atualidade, especialmente no Brasil, mas também fora, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, se debruçam sobre o impacto das emoções, dos pensamentos, das situações emocionais pelas quais o indivíduo passa e o reflexo disso no corpo físico. E tem trazido um grande avanço à ciência psicológica e psiquiátrica. Diga, Mel. Então, para quem tiver interesse, a área de psicossomática, né, oferece muitas respostas, correlações, né, sobre as interferências no corpo sutil e os sintomas que surgem antes que eles se transformem em casos clínicos. Então, tem um livro muito famoso que se chama Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. É muito legal. E outros dois... Só um minutinho. Vem aqui, bebê. E outros dois que eu gostaria de indicar são esses aqui, ó. Saúde Espiritual, do Dr. Alírio Cerqueira Filho. Ele é médico e ele se especializou, né, em medicina psicossomática, falando da relação entre os chakras afetados pelas mais variadas adversidades, digamos assim, na vida humana. E esse daqui, que é o meu preferido, que é A Viagem de uma Alma. É um livro de ficção, mas ele traz muitos relatos sobre os níveis de consciência, os planos, as camadas, né, do plano espiritual e como elas funcionam. E na parte da música e dos elementais, falando sobre a influência da música na natureza, na saúde, na harmonia
das espécies, no crescimento e desenvolvimento dos seres vivos de uma maneira geral, é uma excelente referência para a gente ampliar a consciência sobre esse assunto. Esse livro realmente é genial. Já o li acho que umas 3 vezes, me deu vontade de ler de novo agora. O corpo funciona como um compêndio ou um registro automático da história emocional do indivíduo. O passado do sujeito ressurge nas A letras. Mariana falou que ia chegar mais tarde mesmo, que ela ia Desliga ela teu áudio, saiu querida. tarde. Lembra que ela disse que precisava de um... Desculpa, mestre, desativei teu áudio. O Desculpe. passado do sujeito ressurge nas letras vivas da saúde ou da enfermidade, da dor ou do sofrimento, como se fossem escritas com sangue e dor, mostrando a necessidade de reajuste perante as leis da vida e perante a própria consciência. Quando o corpo enferma, é porque ele já ultrapassou os limites da tensão emocional, seja nessa ou em outras existências. A dor é uma forma de chamar a atenção do ser para o fato de que algo precisa ser modificado e reajustado. Como a linguagem do corpo é sutil, nem sempre a pessoa lhe dá importância ou percebe que o foco não está na periferia orgânica, mas na intimidade do ser. Está vendo a mensagem da Antonilda aí, Mel? Põe no texto, por favor. Embora dê maior atenção ao que ocorre no corpo, por incomodar mais, a necessidade imediata é de uma cirurgia na alma. E convém lembrar que certas cirurgias são profundamente dolorosas, uma vez que se trata de uma incisão profunda nas emoções, nas atitudes, desnudando a pessoa, como se estivesse deitada numa mesa de cirurgia e pudesse, ela própria, perceber-se nua ante sua própria consciência. Para não abrir mão de viver de maneira politicamente correta, contrária a seu verdadeiro bem-estar, muita gente se deixa enfermar, morrendo lentamente, num aparente suicídio emocional. Isso é uma coisa que é uma das evidências mais comuns e constatadas, em especial nesses anos pós-pandemia. O maior número de afastamentos de trabalho detectado por vários órgãos, do Ministério do Trabalho, associações médicas ou de profissionais de várias áreas, é a de doenças mentais, que corresponde hoje a um aumento de quase 800% em relação a 5 anos passados. Ao início da pandemia 2020 e 2021, o aumento de casos que provocaram afastamento do trabalho, não consultas médicas, não busca de atendimento, mas afastamento, ou seja, casos graves, se deve a doenças mentais, depressão e ansiedade encabeçando a lista. Numa luta desenfreada por seu lugar na vida, na ânsia por conquistas que logo perdem o sabor, ou no desejo de ser aquilo que ainda não estão preparados para ser, os homens permitem que as emoções, os sentimentos e as fontes sagradas do pensamento adoeçam em caráter progressivo. O corpo, então, passa a expressar o desequilíbrio íntimo cultivado, não raramente durante anos a fio, até atingir o limite máximo que a mente possa suportar, antes de derramar sobre o físico o excesso emocional marcado pelas atitudes desencadeadoras. O corpo jamais deixa de ter razão. A fé, a harmonia, o trabalho no bem, as atitudes e os comportamentos sadios podem se revelar como importantes instrumentos para recuperar o equilíbrio. Mas que fique claro que nem cirurgias espirituais, nem cortes profundos no corpo, com ou sem dor, com ou sem anestesia, produzirão algo de bom e estável, caso a pessoa não se modifique, não se enfrente.
Quando ela não reconhece que há algo a ser transformado, então a cura ainda está distante, pois só é possível reformar, mudar e modificar quando se tem a certeza de que há algo a ser reciclado, renovado. Do contrário, a dor cumprirá, por longo tempo e sob novas vestimentas, o papel que lhe cabe, que consiste em incomodar até que a consciência acorde para o fato de que a saúde não é só do corpo, mas integral. A fim de alcançar a cura, o espírito precisa enfrentar-se, resolver-se, ter coragem, ao menos de admitir que precisa mudar. Deixa eu colocar o texto aqui para ficar gravado. Sem isso, em vão procurará os recursos da medicina espiritual ou terrena, se não ocorrerem mudanças substanciais que possam ter valor significativo na sua qualidade de vida mental, emocional e social. É um capítulo curtinho, mas que deu margem para a gente complementar muito, né? O quanto o conjunto das vibrações às quais nos submetemos, sejam elas as vibrações sonoras, sejam as vibrações que provocamos em nós mesmos e no nosso entorno, através dos nossos pensamentos, mas principalmente das nossas emoções e sentimentos, afetam não apenas o nosso interior, o conjunto de 100 trilhões de células e incontáveis moléculas que compõem o nosso organismo, mas também o exterior no qual estamos inseridos e que também reage e plasma na realidade, na matéria densa, nas ocorrências, nas circunstâncias, experiências, pessoas que passam pelas nossas vidas. Tudo está lastreado naquilo que nós projetamos através dos nossos pensamentos e de nossas emoções e sentimentos. As palavras e as ações, como impacto mais no plano físico, elas também têm um poder imenso, sem sombra de dúvida, mas minúsculo quando comparadas com o poder energético da emissão dos nossos pensamentos, que, amplificados em mais de 10 vezes pelas nossas emoções, ou seja, chakra coronário, promove um determinado processo mental. A nossa pineal, que está ligada ao chakra frontal. O laríngeo, que é a nossa forma de expressão, tudo isso é potencializado, no mínimo, umas 10 vezes no campo do chakra cardíaco, nas nossas emoções e nossos sentimentos. Uma pessoa que pensa muito, muitas vezes tem ideias maravilhosas, tem grande conhecimento, tem uma erudição imensa sobre determinado tipo de assunto, mas não vivencia, não sente aquilo dentro de si, é uma pessoa vazia de conteúdo e que produz muito pouco resultado prático na sua vida e contribui muito pouco com o mundo onde vive. Já uma pessoa, mesmo intelectualmente simples, mas que é profundamente focada na sua fé, no seu desejo sincero de ser útil, de ajudar, ou que cultiva uma alegria contagiante que ilumina os ambientes por onde passa, são pessoas que transformam o ambiente, às vezes num plano muito humilde, num ciclo pequeno de pessoas, outras vezes afetando milhões, bilhões de pessoas com a sua expressão. Isso é um caso muito comum nas artes, principalmente na música, onde determinados artistas, com a sua expressão, acabam provocando reações emocionais em milhões de pessoas mundo afora, ao se apresentarem num show, principalmente,
mas até mesmo em gravações e reproduções de áudio e vídeo de suas apresentações. Gente, comentários, fiquem à vontade, por favor. Todos anotaram aqui? Vou fechar o texto. Vocês, com a palavra, fala, Mércia. Eu gostaria de perguntar para a Melissa, na verdade, confirmar uma informação que eu recebi, que é de que a pessoa adoece fisicamente para manter a mente saudável, para não enlouquecer. E que as pessoas que já estão enlouquecidas, já perderam a razão, já não adoecem fisicamente. É muito difícil adoecerem porque já se desequilibraram mentalmente, já o corpo não precisa refletir o que a mente está fazendo, está criando. Eu gostaria de confirmar isso, Melissa, você que é da saúde mental. Então, meu anjo, na verdade, são processos diferentes, embora complementares. A gente tem que lembrar o seguinte, todo e qualquer sintoma físico, ele começa a partir de um desequilíbrio no corpo espiritual. Então, eu estou colocando corpo espiritual, todos aqueles 7 corpos sutis, independente de onde tenha surgido o desequilíbrio, tá? Vamos resumir como se fosse corpo espiritual e corpo físico, tá? Então, por exemplo, uma situação que provocou um desentendimento e gerou uma mágoa, por exemplo. Essa mágoa, ela vai, como que eu vou dizer? Visivelmente, para quem tem clarividência, ela vai se configurar numa mancha, né, que é um aglomerado de energia densa e vai se fixar no corpo espiritual, certo? Conforme você relembra ou alimenta aquela mágoa, ou não consegue perdoar, ou não se dispõe a esquecer aquilo, ela vai ficando cada vez mais densa, até que num momento de fragilidade do seu corpo físico, do seu sistema imunológico, ela se instala na forma de um sintoma. Então, é claro que varia de pessoa para pessoa, mas geralmente mágoa, tristeza e ressentimento estão associados com problemas pulmonares, tá? Só para a gente fazer um paralelo. E aí, o que acontece? Enquanto essa mágoa não atinge uma determinada densidade que seja compatível com a do corpo físico, ela vai ser uma sensação de tristeza, de desconforto, que vai afetar o nosso pensamento, a nossa capacidade de processar, de transformar esse sentimento por enquanto. Conforme a gente vai alimentando, ela se torna um aglomerado cada vez mais denso, e quando ela é compatível com a energia pesada, que é a do aglomerado de energias do nosso corpo físico, ela se instala, né? Ela atravessa essa camada e se transforma num sintoma. E aí, enquanto é um sintoma, ok. Se você der atenção para esse sintoma, você vai procurar ajuda, você vai tratar, você vai tomar mais cuidado, mesmo que você não vá numa consulta médica, ok? O problema é perceber o sintoma e deixar passar, ou não perceber e deixar que esse sintoma se transforme numa doença, num quadro clínico. Então, quando a gente fala sobre esse processo
em pessoas que têm transtornos mentais, ou seja, pessoas que perdem o contato com a realidade do mundo material e ficam no intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, porque se afinizam mais claramente com energias espirituais de baixo teor vibratório, a gente está falando de pessoas que estão com a mente contaminada. E uma vez que a mente está contaminada, ela pode ser alvo de espíritos oportunistas, que vão drenar a energia, o ectoplasma, o fluido vital do corpo físico. Então, não é que as pessoas que estão enlouquecendo não ficam mais doentes, elas ficam sim, e pode agravar os sintomas, tanto físicos quanto mentais. Por quê? Porque elas não têm mais discernimento para poder procurar ajuda. Então, assim, dentro da nossa interpretação do senso comum, a gente pode até acreditar que fala assim, nossa, a pessoa, eu vou falar em termos leigos, tá? Nossa, a pessoa tá tão louca que não tem mais como piorar. Tem sim. Tem sim. Sabe por quê? Porque ela abre a sua guarda espiritual através do livre-arbítrio. E como ela não tem discernimento, esse livre-arbítrio é ocupado pelas intuições dadas por espíritos de baixo teor vibratório. Então, você imagina o seguinte, ó, eu vou contar para vocês um caso real. Eu tenho um paciente que ele é usuário de maconha e o que ele relatou para mim é que ele é usuário de maconha. Eu não sei se existem outras substâncias associadas, tá? Então, ele veio para fazer tratamento no CAPES, ia começar numa boa essa semana. Mas, durante um surto, ele simplesmente puxou uma faca para a própria mãe. E aí, a mãe chamou a polícia. Quando a polícia veio, a polícia não vai analisar que aquela pessoa não está na posse do seu discernimento. Encarcerou o cara. E aí a mãe veio com a investigadora no CAPES para poder ver o que poderia ser feito pelo filho dela. E tudo isso aconteceu por quê? Não está usando a medicação que foi indicada para transtorno bipolar e esquizofrenia e continua fazendo uso de drogas. Agora, a gente se pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Por quê? Porque uma pessoa que está em uso de substâncias, do ponto de vista físico, as substâncias afetam a quantidade disponível de neurotransmissores cerebrais que regulam o humor, tá? Então, se ela está com uma oscilação de humor enquanto usa as drogas, ela pode, do ponto de vista espiritual, estar com o chakra escancarado, com a aura aberta, para receber influenciação, incorporação, fascinação, subjugação de outros espíritos. E aí o que acontece? Nesse caso, por exemplo, não reconheceu a própria mãe e ameaçou. Só que essa pessoa, do ponto de vista leigo, ela não está no juízo das suas faculdades.
Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Embora ela seja avaliada por um psiquiatra, embora ela comece um tratamento emergencial, então, por exemplo, vai fazer um sossega-leão nesses dias, para ela poder repousar, se tranquilizar e retomar parte dessa consciência afastada do uso de drogas, então vai fazer um Aldol com uma prometazina para o paciente dar um sossega, ele vai responder criminalmente. Por quê? Porque existe um hospital psiquiátrico de custódia para esses casos. Então, quer dizer, dentro da falta desse livre-arbítrio, que para nós é a falta, mas para a lei é o livre-arbítrio declarado de ameaçar alguém da própria família, ele agrediu uma mulher e agrediu uma mulher idosa. Então, também tem esse agravante. Então, embora ele passe pela avaliação psiquiátrica, ele vai responder criminalmente. E nós, enquanto equipamento, na medida do possível, nós vamos ser corresponsáveis pelo tratamento dele, porque, afinal de contas, as medicações foram prescritas lá e ele não compareceu na consulta, não pegou a receita e não começou o tratamento. Entendeu? Então, assim, não é que não consegue mais ficar doente, pode piorar, sim, muito. E a gente tem que tomar cuidado, porque com o conhecimento que a gente tem da vida espiritual, é sem orar e vigiar. Ele está propenso, vulnerável a receber influências que estão fora do controle dele. Por quê? Porque perdeu o contato com a realidade. Entendeu? Isso significa que nós, com esse conhecimento espírita, temos que avaliar e considerar essas outras questões que você falou, então. Exatamente. Né? Embora eu não possa falar abertamente sobre isso lá, a gente sabe que é um caso de influenciação espiritual. Porque como que a pessoa não reconheceu a própria mãe e puxou uma faca para ela? Então, se fizesse uma apometria, por exemplo, podia ser uma personalidade de vidas passadas. A gente não sabe. Entendeu? Um desafeto de vidas passadas. Nós estamos chegando no finalzinho. Deixa Vai só saber, né? a Beth fazer a questão dela, para não ficar pendente aí. Fala, Beth. E a Mônica eu só queria também. Eu só queria falar agora, porque a coisa aconteceu muito assim, dia 18 de abril. Eu vou resumir muito. Aconteceu o seguinte, é um testemunho que aconteceu e tem muito a ver com os 2 capítulos que nós lemos e principalmente com o que a Mel terminou de falar. O irmão do meu genro, aconteceu tudo isso que a Mel falou, e o que nós lemos, ele era músico, fez faculdade de música, professor de músico, no dia 18 de abril, olha, até me arrepia. Ele foi na ponte perto da igreja Nossa Senhora de Fátima e se suicidou. Nós estamos ainda assim, sem acreditar, 37 anos. Meu Deus. E vendo tudo isso aqui agora, olha, não estou conseguindo nem falar, gente. Afeta profundamente. Uma coisa, Beth. Tão assim, inteligente. Nesse caso, Beth, é muito importante que você e todo o grupo familiar, e você como tendo talvez mais informação do que o restante do grupo, tá? É importante que você mantenha uma certa dose de equilíbrio, que coloque essa experiência também do ponto de vista espiritual para você, inicialmente, para que você tenha a serenidade, o equilíbrio de, em alguma medida, ajudar o restante do grupo familiar, que certamente está chocado, como você mesmo está, uma situação de suicídio sempre
atinge profundamente, ainda mais uma pessoa jovem, brilhante e tal, mas como um entendimento de que, muitas vezes, a causa raiz que leva um indivíduo a esse que é considerado como o pior crime que um espírito pode conceber, ou, realizar enquanto encarnado, é atentar contra a própria vida, mais até do que um assassinato de um vulnerável, como no caso não consumado que a Melissa relatou. O cara só ameaçou a mãe com uma faca, mas não chegou às vias de fato. Exato. Agora, esse caso especificamente, ele não atentou contra a vida de ninguém, mas ele estava tão profundamente abalado que foi induzido pelas suas próprias escolhas e pela sua falta de conhecimento, e talvez por ocorrências de vidas passadas, porque um suicida geralmente é um espírito que já passou por situações de atentar contra a própria existência em experiências anteriores. A maior parte dos casos, segundo o próprio Chico, eles são recorrentes, né? E aí há uma interferência mais profunda, quando cabível, do plano espiritual para, de alguma forma, controlar. Mônica, já estamos um minutinho além do tempo, por favor, seja breve para a gente não avançar no horário das pessoas que têm compromissos aí depois, ainda que seja com o seu próprio soninho, né, necessário. Fala, por favor. Eu queria só falar em resposta à Mércia, né? Eu entendo que as pessoas falam sobre quando você tem problemas, vamos falar assim, psiquiátricos, né? Você evita alguns problemas físicos, me vem a questão do Alzheimer, sabe? O Alzheimer, eu acho que é o ponto do clique, do disjuntor, que a pessoa fala, não aguento mais, eu vou desligar. E a pessoa vai lá, desarma o disjuntor, e ela vive no mundo dela com coisas boas, a maioria das vezes, né? Com coisas boas que ela lembra, ela apaga as coisas ruins, portanto, ela também não traz para ela os problemas de ódio, raiva, rancor, mágoa. A maioria das vezes ela consegue viver naquele mundo só de coisas boas, o que ela evita algumas doenças. Mas a gente sabe que o Alzheimer não é só mental, né? Não é só a perda da memória. A maioria das vezes o Alzheimer progride para uma doença física grave, né? De deterioramento dos órgãos, né? Mas eu entendi o que a pessoa talvez tenha dito isso para você, que quem essa casinha de loucura, como é o Alzheimer, evita algumas outras doenças físicas. Eu acho que sim, sabe? Nesse sentido. Mas não evita. Desculpa, desliguei teu áudio. Uhum. Então, mas não evita as mentais, Mônica, porque com a morte dos neurônios e a perda de sinapse, o que acontece? A gente também fica vulnerável a essa influenciação espiritual e pode puxar memórias de outras vidas. Então, apesar de lembrar de coisas felizes dessa vida, tal, já pensou começar a resgatar coisas absurdas e tristes de outras? Pode acontecer. No livro Entre o Amor e a Guerra, da Zíbia Gasparetto, a primeira cena do primeiro capítulo fala exatamente sobre isso, sobre a cristalização de pensamentos negativos quando uma pessoa está num processo de degeneração neuronal. O Lúcio é fantástico na descrição disso, romanceada, é claro, mas com uma acuidade incrível, principalmente o Lúcio dessa etapa, dessa fase da psicografia da Zíbia, né? Bom, gente, o papo está tão gostoso, dá vontade da gente permanecer aqui mais um bom tempo, mas temos que respeitar também que alguns precisam dormir, outros têm ainda outros afazeres antes desse momento de repouso. Então, vamos agradecer por essa oportunidade, por tanto aprendizado, tanta troca de informações que tivemos aqui hoje. Obrigado pela presença da Renata, do Fábio, que vieram pela primeira vez hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e retornem a se encontrar conosco nas próximas terças-feiras. E vamos procurar seguir nessa linha com interação, com participação, porque essa troca de informações, de conhecimentos,
é que nos enriquece e faz com que não apenas uma leitura simples de um texto, mas a sua interpretação através das experiências de cada um e daquilo que cada um já tem de bagagem em outras fontes de informação, nos permitam ampliar a nossa compreensão, o nosso entendimento e, principalmente, despertar as nossas consciências, que é o fator fundamental. Com isso, nos despedimos de todos, com muita alegria, com muita gratidão por esses momentos tão agradáveis que passamos juntos aqui mais uma vez, agradecendo a todos os que nos prestigiaram também no plano extrafísico, nos intuíram, orientaram, aqueles que aqui vieram para receber também informações, para serem orientados, e vamos pedir àquela que representa a expressão máxima do amor na nossa tradição, a nossa querida Maria de Nazaré, para que ela vele por cada um de nós, e em especial por essa pessoa a quem a Beth se referiu, né? Que ela tem uma falange imensa, que socorre... Fernando Gerezini é o nome dele, Zé. Tá. Que ele também possa receber as nossas vibrações de equilíbrio e supere esse difícil momento que ele certamente está passando, de recomposição da melhor forma que lhe for permitido. E concluímos com essa oração tão singela da nossa infância, que traduz um pouco dessa nossa forma de sentir o amor através dessa personagem tão importante no nosso arquivo espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, uma excelente noite, uma excelente semana para todos e até a Boa próxima. noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço para quem vamos assistir depois. Boa noite.